Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Para você que não conhece, esse programa Por Dentro da Pós é organizado e desenvolvido pelos professores dos cursos de pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor William Salles e coordeno os cursos de pós-graduação da área da saúde. Aqui comigo hoje está a professora Valentina, que também é professora dos nossos cursos de pós-graduação e coordena os cursos de licenciatura na área de música. E hoje nós estamos aqui para fazer um convite mega especial para você. Ano passado a gente já começou a caminhar com um projeto bem bacana desenvolvido pela pós-graduação Uninter, que se chamava Conjunto Musical Uninter. E esse Conjunto Musical Uninter, ele foi criando corpo, foi se desenvolvendo ao longo do ano passado e nesse ano esse conjunto nasceu e se passou a se chamar Orquestra Uninter. E é justamente sobre isso, sobre essa Orquestra Uninter, que nós estamos aqui para conversar com vocês. Professora Valentina, nos conte um pouquinho então sobre essa Orquestra Uninter. Então, professora, a gente ficou muito feliz com o resultado que a gente teve o ano passado, né? Fizemos um concerto lindo, daqui a pouco a gente vai passar uns pedacinhos para vocês verem. E aí, conversando e dando prosseguimento ao nosso projeto, começamos esse ano com a Orquestra Uninter. É importante a gente dizer que esse é um projeto da pós-graduação, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, mas ele é aberto a todo mundo, né, para todos os alunos da Uninter, para os colaboradores e agora também para os egressos. Então, você não precisa ser aluno da Uninter hoje, mesmo que você tenha feito algum curso, né, professor, no passado, e muita gente já fez curso na Uninter, né? A gente já tem, se for somar todo mundo, a gente tem 1 milhão de alunos, né? Verdade. Olha só. Se você já fez um curso na Uninter no passado, você pode também se inscrever e toca seu instrumento, você pode se inscrever para o nosso projeto, que é a Orquestra Uninter. Esse projeto, é bem importante a gente dizer, que é presencial. Então, os ensaios vão acontecer aqui em Curitiba e a gente daqui a pouco vai dar mais detalhes sobre como é que vai funcionar isso. Mas então, você que mora aqui em Curitiba, que mora na região metropolitana, é nosso colaborador, nosso professor, ou se você estuda no Uninter ou já estudou no Uninter, não precisa ser aluno de música. Você precisa só saber tocar um instrumento. Você está convidado para vir fazer música com a gente. Perfeito. Bom, pessoal, então o que acontece? Nós estamos com as inscrições abertas, então, para esse projeto de extensão que é a Orquestra Uninter. Então, como a professora Valentina disse, se você sabe tocar um instrumento musical, se você tem vontade de tocar em conjunto, tocar em grupo, essa é a sua oportunidade. Então, colaborador, alunos, né, egressos, enfim, de Curitiba e região metropolitana que tem um interesse, que tem essa vontade. Ah, mas professor William, como eu faço, né, para fazer a inscrição e participar desse processo seletivo, desse projeto de extensão que é a Orquestra Uninter? Então você vai digitar lá uninter.com, vai abrir lá no seu Google uninter.com, aí vai selecionar Pró-Reitoria de Pós-Graduação e lá no cantinho vai ter assim, ó, extensão. Você vai clicar lá em extensão e aí vai abrir a página dos nossos cursos de extensão que estão alocados dentro da pós-graduação. Nessa página de extensão vai ter lá as orientações, vai ter o e-flyer, né, da Orquestra Uninter, do projeto de extensão presencial Orquestra Uninter. Você clica lá, na sequência vai abrir o edital. É muito importante que você, colaborador, aluno, egresso, que tem interesse em participar desse projeto, leia atentamente todos os passos do edital. No meio do edital vai ter um link. Esse link você vai clicar e vai te direcionar para um Google Forms.
Lá nesse Google Forms é a oportunidade que você tem de nos contar um pouquinho sobre você. Você vai contar que instrumento você toca, quais as suas habilidades com esse instrumento, se você é nível básico, intermediário ou avançado, se você sabe ler partitura, se você sabe ler cifra, né? Qual o seu nível de compreensão e de habilidade com o instrumento, não é mesmo, professora Valentina? Você vai selecionar qual instrumento é, ou seja, você vai nos contar um pouquinho. E daí, eles têm que gravar um vídeo, né, professora Valentina? Então, essa gravação do vídeo é importante, porque a gente vai, a partir desse vídeo, fazer a seleção de músicos, assim como a gente fez a seleção pro ano passado, né, que foi para o conjunto. Então, você vai lá preparar um cantinho da onde você puder fazer um cantinho silencioso, né, e gravar um vídeo tocando uma música que você se sinta à vontade para tocar, né? Aí você manda, você vai ter que subir esse link no YouTube, alguma plataforma, geralmente no YouTube mesmo, botar no modo privado e aí mandar pra gente. Aliás, não é privado, Acho que é privado. Não listado. Não listado. Não listado. Isso, você põe lá no modo não listado e vai mandar esse link pra gente. Lá no Google Forms, você vai ter um lugarzinho para você postar esse vídeo. Claro que o link, né? O link do vídeo. O link do vídeo, lógico. É só o link, a gente não pode postar o vídeo direto, verdade. Essas instruções que a gente está dando agora estão todas lá no edital. Então, é bem importante que você leia o edital todinho, né? Preste bastante atenção para poder participar com a gente do nosso conjunto, que agora é a orquestra. Vamos chamar, então, agora, para o pessoal ver o que aconteceu ano passado, Rosane? Vamos, acho que é importante, né? A gente está aqui divulgando a Orquestra Uninter e é muito importante vocês presenciarem, né? Assistirem a evolução que a gente fez ano passado. Então, nós começamos ano passado, em julho, né, professora Valentina? Em julho a gente teve a chamada e os ensaios começaram em setembro. Então, a gente teve aí setembro, outubro, novembro, 3 meses, e em dezembro nós fizemos a nossa primeira apresentação e já foi de cara uma apresentação de Natal. Então, né, assistam aqui com a gente essa nossa primeira apresentação e na sequência a gente já volta para conversar com vocês um pouquinho mais sobre a Orquestra Uninter.
E essa foi uma das nossas primeiras apresentações, né, do conjunto musical Uninter, que era como nós chamávamos ano passado, e a partir desse ano ele passa a ser chamado então, né, de Orquestra Uninter. Então, se você tem interesse em participar com a gente, em tocar em grupo, né, vem se inscrever, uninter.com, pós-graduação, extensão, lá você vai achar o chamado lá para Orquestra Uninter, faça a sua inscrição, né? Isso que é importante, né, professora Valentina? Então, outra coisa importante da gente conversar é sobre... Você pode estar pensando assim, puxa, mas eu não sei tocar muito bem, ainda estou, né, no começo, ou será que o meu nível tá, eu já posso entrar no conjunto? Olha só, os nossos arranjos, né, eles são adaptados, então a gente tem... Os arranjos são feitos especialmente para a nossa orquestra. Então, mesmo que você ache assim, puxa, será que já sou tão avançado que eu posso tocar numa orquestra? Você pode mandar o seu vídeo, não custa tentar, né, professor? Claro, verdade. Tentar. E aí a gente vai analisar, você diz a experiência que você tem, porque o que é importante? Você tocar em grupo faz também você se desenvolver individualmente como músico. Então, é uma oportunidade que você tem de se desenvolver. Né? Então, a gente tem os nossos componentes, né, os nossos músicos que começaram no ano passado, e a gente viu, foi muito bonito de ver a evolução que cada um teve, né, durante esses 3 meses. 3 meses parece muito pouco, mas a gente trabalhou bastante, né? É um trabalho, assim, individual e coletivo. Porque, lógico, se você está se dispondo a entrar para participar de um grupo, você vai ter aquelas horinhas, né, que a gente vai ter de ensaio juntos, mas aí você vai ter todo o seu tempo, né, durante a semana, se organizar para conseguir dar uma passada na sua música, estudar. A gente sempre vai mandar, quando a gente tem um arranjo, a gente manda a gravação para vocês ouvirem, né? Eu já estou falando com vocês que eu estou achando que daqui a pouco vai ter muita gente aqui querendo participar, né? Isso mesmo. Vocês vão poder ouvir, vocês vão poder analisar a sua parte e, claro, né? Essa é a função que a gente tem também de ajudá-los, cada um na sua parte individual. Quando a gente tem, assim, eu lembro que o ano passado, né, professor, quando alguém tinha alguma dificuldade, chegava um pouco antes no ensaio, a gente dava uma passada na parte, para depois, quando a gente juntasse o grupo inteiro, cada um já tivesse a sua parte preparada para a gente poder desenvolver a parte do grupo completa, né? Então, e numa orquestra funciona assim, eu estava dizendo, já participei de orquestra, já toquei algumas vezes, né, em orquestras. Não é que você pegue uma partitura e você tenha que ler aquilo na hora, né? Você sempre recebe a parte antes, aí você estuda, e no dia que você vai chegar no primeiro ensaio, você já tem aquela noção, né, do que você vai fazer. Quando uma coisa é muito difícil, você tem que estudar bastante antes, né? Mas quando uma coisa não é tão complicada assim, você estuda antes para você poder contribuir com o grupo. E cada um contribuindo um pouquinho, a gente consegue fazer um conjunto bonito, assim como esses que vocês ouviram agora. E uma coisa importante, pessoal, que vocês precisam levar em consideração é o aprendizado que tudo isso vai lhe dar, né? É os contatos que você vai desenvolver com os outros músicos ali presentes, né? É a sua evolução enquanto músico, né? Então, eu sou a nível iniciante, é ali que é o momento que você tem para fazer o seu upgrade, né? Ali você vai aprendendo, vai ouvindo os outros, vai se ouvindo, vai vendo a necessidade que você tem de sentar sozinho e estudar um pouquinho mais aquela partitura para o próximo ensaio. Então, você vai criando essa certa independência, tanto para estudar quanto de ouvir, né? Então, isso é importante. E uma questão, gente, que é fundamental a gente ressaltar, que a professora Valentina, que é a nossa maestrina, né? Ela é formada em música, tem o seu doutorado em música, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando, ela recém pegou o diploma dela de doutorado, então ela está toda faceira. O segundo, né? O primeiro eu já tive. O segundo. O segundo na Itália, peguei meu diploma na Itália. Isso, na Itália, né? Então nós temos uma maestrina com diploma de doutorado na Itália. E uma coisa bem bacana, vocês dão um Google aí, Oficina de Música de Curitiba, apresentação lá no Guairão, vocês vão ver que a nossa querida maestrina
maestrina, a professora Valentina, regeu a orquestra, a banda sinfônica na oficina de música lá no Guairão, né? Então, a professora Valentina estava lá regendo, né, nos representando, né? Isso é uma coisa muito gratificante para nós, enquanto músicos, né, ter uma pessoa com tão alto gabarito nos ensinando, porque a gente aprende com ela o tempo inteiro. Ela dá umas puxadas de orelha? Dá umas puxadas de orelha, mas ela é bem tranquila e ensina a gente em tudo, tudo, tudo. Mas talvez você esteja se perguntando, professor William, me diz uma coisa. Esse conjunto musical, essa ideia da orquestra Uninter surgiu assim? Da noite para o dia, vamos fazer uma orquestra. Não, tem toda uma história, né? Tem todo um contexto nisso. Então, tudo começou na época da pandemia, né? Então, nós ali na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, nós desenvolvemos um projeto chamado Maratona do Conhecimento. E nessas maratonas, nós tivemos várias maratonas durante a pandemia, onde os professores de pós-graduação davam palestras para os alunos de mais ou menos 30 a 40 minutos, uma palestra atrás da outra. Então, começava às vezes no sábado às 8 da manhã e terminava no sábado lá às 20 horas, 21, 22. E a última maratona que nós fizemos, nós rodamos 24 horas seguidas, né? Nessa roda de maratona 24 horas seguidas, né, a gente sempre, né, em todas as maratonas, antes de começar, a gente sempre prezou, né, por um momento cultural. E nesse início do momento cultural, quando tudo começou lá em 2020, quem fazia sozinha o momento cultural era a nossa querida professora Valentina, com a sua flauta, fazia vários chorinhos pra gente, né, nos preparando, deixando a gente super à vontade, relaxado para iniciar essas maratonas. E aí, nesse meio de tempo, eu voltei para a escola de música, né, então eu sempre toquei clarinete quando eu era adolescente, depois parei um tempo, e aí eu voltei a fazer aula de música, voltei para o clarinete, e aí um dia eu cheguei para a professora Valentina e falei, Vale, que você acha a gente fazer um dueto junto? Vamos fazer um dueto junto? Vamos fazer um momento cultural lá junto? E olha que foi na pandemia, então foi junto, cada um no seu canto. Cada né? Depois um no seu canto, isso mesmo. Eu ensaiava em casa, daí mandava, a professora Valentina fazia as minhas audições, pontuava, corrigia, me devolvia, eu ensaiava de novo, aí ela gravava, me mandava e eu tocava com a gravação dela para ver se estava dando tudo certo. E agora que a gente vê como é importante, como é gostoso a gente conseguir fazer música juntos pertinho, e presencialmente. Né, porque a gente passou 2 anos e meio, né? Quem é músico sabe também, né? E a gente sente falta desse aconchego de estar tocando com outros músicos. Isso é importante. E aí agora a gente está podendo fazer esse projeto presencialmente, né? Verdade. Vamos tocar uma música então? Será que dá tempo? Dá tempo. A gente vai tocar então uma música para vocês, ao vivo aqui agora, eu e a professora Valentina. E aí, na sequência, a gente já faz o nosso intervalinho e volta com mais música depois. Quer falar um pouquinho dessa música, professora Valentina? Então, essa música é de uma compositora, olha só, eu prezo muito por tocar Chiquinha Gonzaga, que é uma compositora brasileira, muito importante, né, lá do início do século. Ela abriu caminho para as mulheres no mundo da música, então ela foi uma guerreira, né, que abriu caminho para a gente. Hoje, então, a gente vai tocar Lua Branca, que é uma música que a gente já tocou junto também, né, que a gente está relembrando aqui para tocar com vocês, e a gente está muito feliz. Vamos afinar, então, olha só, a gente já vai fazer uma coisa que a gente faz em orquestra, que a gente precisa sempre estar com os instrumentos aquecidos e afinados. Então, a gente sempre compara uma nota com a outra. No caso, a gente compara lá. Vamos lá? Isso, as duas notas, elas têm que estar perfeitamente iguais, não pode ter uma... Vamos fazer um desafinado para eles entenderem como é que é quando está desafinado? Toca o teu lá normal, eu vou desafinar. Então, perceberam? Né? Você tem esse batimento, isso que significa que não está bom. Então, isso tudo a gente vai aprendendo quando toca em orquestra também, em conjuntos musicais. Vamos lá então no nosso dueto?
Vamos para o nosso intervalo e já retornamos com mais música para vocês. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Então, esse foi um pouquinho mais do nosso conjunto musical Ninter do ano passado, nossa última apresentação.
que esse ano se desenvolveu no projeto Orquestra Uninter. E é sobre isso que nós estamos conversando hoje com vocês. Nós estamos aqui para relembrar que as inscrições estão abertas, né? Elas começaram dia 1º de fevereiro e vão até o dia 21 de fevereiro. Para isso, o professor William já explicou, você vai precisar entrar lá no uninter.com, www.uninter.com, e nos nossos cursos de extensão e clicar no projeto de extensão Orquestra Uninter. Aí lá vocês vão ter um edital, muito importante que vocês leiam o edital, e vão preencher um formulário. Aí lá nesse formulário vocês vão descrever um pouquinho sobre a trajetória musical de vocês, o que vocês já fizeram, se sabe ler partitura, se sabe ler cifra, qual o nível de instrumento, qual foi a sua experiência musical, e postar um videozinho pra gente ter uma ideia de como vocês estão tocando, certo? Então, a nossa ideia aqui hoje é justamente chamar vocês para participar da nossa orquestra. Isso mesmo. E pessoal, não esqueçam, se você está aí assistindo e você não é aluno Uninter, mas você conhece alguém que toque, que é aluno Uninter, ou que foi egresso da Uninter, né? Ou que é um colaborador da Uninter, divulga isso para ele. Olha, vi lá na TV que a Uninter vai ter uma orquestra, né? Eu sei que você toca. Estimula ele a fazer a inscrição e vir participar com a gente, né? Não deixa esse dom parado aí, e que agora você tem a oportunidade de colocar, né? Tocar em conjunto com a gente. Importante, professor William, quem está dentro da Uninter, às vezes tem um pessoal lá, colaborador, que tentou acessar, às vezes você não consegue abrir o formulário ou abrir o PDF que está dentro do nosso site. Mas no computador de casa você consegue, tá? Então, acesso do seu celular, acesso do computador de casa, que você com certeza consegue abrir e ver direitinho o edital e fazer a tua inscrição. Não é só porque você não consegue acessar de dentro que você não vai conseguir acessar de sua casa. Então, preste atenção e não perca essa oportunidade. Verdade. Professora Valentina, e me diz uma coisa, né? Então, depois desse processo seletivo acontecendo, a gente já vai entrar em contato com quem foi aprovado e já vai convidar eles para o nosso primeiro ensaio, né? E esses ensaios, eles vão acontecer aonde? Então, nós já estamos, né, desde o ano passado, ensaiando no auditório do Campus Divina Providência, que é um auditório lindo, né? É um prédio histórico que a gente tem. Então, a gente está com uma estrutura bem montada lá. A gente começou com nada, né? Lembra, ano passado a gente começou com praticamente do zero. E agora a gente já tem as caixas para os instrumentos que precisam de amplificação. Então, quando você vai tocar numa orquestra, você precisa ter o seu próprio instrumento, né? Então, você traz o seu instrumento, mas se for um baixo elétrico, uma guitarra, violão, algum instrumento que precise de amplificação, nós temos as caixas, então você não precisa carregar caixa, né? Nós temos também agora as estantes, para quem, né, para a gente poder ler a partitura, e nós temos um piano, que o ano passado a gente começou sem instrumento nenhum e nós tivemos a doação, o professor Wilson Pickler gentilmente doou um piano digital maravilhoso para a nossa orquestra. Então, o piano nós temos lá também, né? Então, os ensaios vão acontecer no período noturno. O ano passado eles estavam acontecendo na terça-feira e algumas vezes na sexta-feira também, porque sempre assim, sempre que for perto das apresentações, nós precisamos de mais ensaios. Isso acontece com os grupos, é normal. E aí, a gente marca esses ensaios com antecedência para a gente poder fazer um trabalho bem feito, né? Para poder estar bem preparado para as apresentações. A gente vai ter sempre ensaios gerais, que vão ser no lugar da apresentação. E para esse ano, nós já temos 2 concertos marcados, né, professor? Isso mesmo. Então, esse ano nós vamos ter 2 apresentações oficiais. Uma apresentação em agosto, cuja temática ainda é surpresa, mas eu acredito que todo mundo vai gostar bastante. E depois, lá em dezembro, a apresentação de Natal, né, que não pode faltar. Mas, pessoal, uma questão importante dizer para todos vocês que, embora, né, essa orquestra ela está, né, alocada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, né, ela é de todo o Grupo Uninter, por isso que a gente está convidando todos vocês, né, egressos, alunos, colaboradores, né? Só que essa orquestra, ela tem um financiamento especial, né, professora Valentina? Então, quem sustenta o financiamento dessa orquestra é a fundação que nós temos dentro da Uninter.
Uninter, que é chamada de Fundação Wilson Pickler. E é a fundação que nos dá as verbas, né? Que distribui a verba para que esse projeto de extensão da Orquestra Uninter aconteça. Isso, então a gente tem que fazer agradecimentos especiais aqui, né? Em primeiro lugar, ao nosso pró-reitor, professor Nelson Castanheira, que a gente propôs isso para ele e logo de início ele falou, vamos fazer sim, conversou com o reitor, isso tinha sido no ano seguinte, falou assim, e aí, como é que está o projeto da orquestra, né? E ele, né, foi uma figura fundamental para isso, e a Fundação Wilson Pickler, na pessoa, vamos agradecer aqui o professor Jorge Bernardi, que também abraçou esse projeto, né, e a Fundação é fundamental, né, para a gente estar com tudo isso acontecendo. Então, na verdade, esse projeto da orquestra é uma parceria da Fundação Wilson Pickler com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão da Uninter. Então, a gente tem uma Orquestra Uninter que é para todos os colaboradores, que é para todo mundo que queira participar e que tenha condições de vir aos ensaios, por isso que é um projeto presencial, né, aqui da Curitiba e região metropolitana. E ela só aconteceu por conta dessa parceria, que a gente tem muito a agradecer ao professor Bernardi, ao professor Castanheira, ao nosso pró-reitor e especialmente ao nosso chanceler, o professor Wilson Pickler. E também nós temos mais um agradecimento, né, professora Valentina, que é aqui o pessoal da TV Profissão, o Peters, né, o pessoal que está aqui nos bastidores, o Kleber, que sempre nos dá um apoio essencial aqui, por isso que a gente está aqui nesse programa maravilhoso, falando para vocês da Orquestra Uninter. E pessoal, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, né, mas antes da gente encerrar, nós vamos deixar mais uma música com vocês, para vocês terem aquele gostinho de vir participar desse projeto com a gente. Vamos dizer que música é? Deixa de surpresa, né? Então tá bom, vamos lá.
É uma alegria, né? Rever. Isso, gostoso, isso, né? Sim. E a gente pensando que esse conjunto é uma semente, né? Para o que está aí por vir, por essa orquestra que vai começar agora, continuando o nosso conjunto em 2023. E a gente tem projetos grandiosos aí para 2024 também, mas vamos aos poucos. Isso mesmo. Então, pessoal, não esqueça de fazer a sua inscrição. uninter.com, pós-graduação, selecione lá, extensão. Na extensão vai estar lá o folder, Orquestra Uninter, só clicar lá e seguir passo a passo para você poder fazer a sua inscrição. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, comigo, com a professora Valentina. A gente está aqui para orientá-los, né? E na esperança de tornar esse grupo ainda maior. A gente quer ver esse auditório cheio de músicos com os mais diversos instrumentos aí, para a gente poder também ampliar o repertório aí, para a gente tocar umas coisas bem legais que vai aquecer o seu coração e o coração da sua família. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês, a audiência de todos e lembrar, então, como o professor William disse, espalhe essa palavra aí para todo mundo, né? A gente vai ficar muito feliz de fazer música com você, de a gente poder tocar junto para poder tocar o coração das pessoas, né, professor William? Isso mesmo, essa é a nossa intenção. Pessoal, vamos ficando por aqui, agradecemos a todos vocês e, mais uma vez, obrigado e não esqueça de fazer a sua inscrição para a Orquestra Uninter. E até uma próxima.